Olá, eu já gravei uns vídeos, uma série de vídeos, falando sobre o que é seita, como identificar uma seita, suas principais características e qual o problema de permanecer na seita e as possíveis consequências, algumas, de se escolher sair de uma seita. Como muitos sabem, eu fui mórmon, eu nasci dentro do mormonismo e optei por sair do mormonismo aos meus 34 anos de idade. Foi por volta de 2018. E esse canal aqui eu já tinha, e eu comecei então a falar um pouco sobre assuntos de fé, de psicologia de massas, expor algumas coisas a respeito da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias e da doutrina mórmon. Hoje, neste vídeo especificamente, eu vou falar com vocês um pouco sobre a doutrina mórmon, o mormonismo, né? Aquilo que se ensina e se entende. Não vou falar muito sobre a instituição, a associação religiosa, aquele grupo religioso que existe uma hierarquia, existe uma pessoa jurídica. Não tanto sobre isso, não. Vai ser sobre a doutrina em si. Veja só, a semana passada surgiu uma conversa com um amigo em que ele perguntou por que eu saí daquela instituição. Então eu tentei explicar um pouco. Para quem não é, para quem não conhece, tanto faz, né? A mesma coisa para quem é um mormon, para quem é um membro daquela instituição, mas ele não entende muito bem a doutrina que é ensinada. Ele não, ele não é tão assíduo, ele não se entregou tanto, aquelas coisas passam para ele meio paralelamente à vida dele. Ele não entrou, ele não deixou aquilo assumir toda a personalidade dele. E isso daí acontece mesmo. Essas pessoas que vivem assim, dentro daquele convívio, são chamados de mormons frios, né? Semi-ativos é outro termo que se chama. E a liderança, aqueles que se entregam totalmente, que são mormons fiéis, firmes, vivem o tempo todo tentando fazer esses mornos, esses friozinhos, serem quentes, participarem, fazerem. É tanto que numa congregação de 100 pessoas, de fato, quem faz as coisas acontecerem lá são uns 15, né? 15, 20 pessoas. Então isso daí acontece. Então, para esse tipo de mormon, também pouco importa o que realmente a doutrina significa. E pouco importa se o mormonismo é verdadeiro ou falso. Ele está ali para ter um lugar para ir, para se associar, para passar um tempo bom nos domingos. Então ele nunca vai ver que está exigindo muito dele, e se exigir ele não vai dar. Então ele vai ficar só ali. Então, para essas pessoas, o que eu tenho gravado e tenho exposto não faz muito sentido, não é muito útil. O que eu venho trazer é para alguém que se importa com a sua existência e se está realmente se entregando para uma causa real e não uma ilusão ou um desejo que seja real, né? Não está apenas tentando encontrar um ambiente para criar os filhos, está realmente em busca da verdade. Então, para essa pessoa, bem-vindo a este vídeo, a este canal, tá certo? Então, vamos prosseguir. Vamos falar sobre exatamente, especificamente, a doutrina. O que é que está no núcleo do mormonismo. Então, como eu estava dizendo, eu conversei com um amigo, perguntou por quê, e aí ele precisa ter um entendimento do que é o mormonismo primeiro, para ele entender, então, minha motivação de sair, correto? Então, veja só, eu falei, chegou um momento que eu mencionei sobre a missão de tempo integral, que eu fui missionário, e que ele conhece também alguns mormons. E aí, depois que eu expliquei as coisas para ele, ele disse: rapaz, jamais eu deixaria um missionário mormon entrar. Aí eu olhei para ele e disse: você não deixaria agora, depois que eu falei essas coisas.
Mas, sem eu ter falado essas coisas, ou se eu fosse mormon ainda, você estaria escutando boas coisas. E talvez depois dessa conversa, você até quisesse que eu enviasse alguém. Lá, não, acho impossível. Porque, vamos lá. Eles vão chegar na tua casa e vão dizer que tem uma mensagem especial de Jesus sobre a família, sobre como ter uma vida mais próxima de Deus. E aí você vai dizer que está muito ocupado, não tem tempo. Eles vão dizer, não tem problema, nossa mensagem dura o tempo que você tem à disposição. Se o senhor tiver 15 minutos, 5 minutos, é o suficiente para nós. E assim por diante. Então, realmente, o que se ensina no primeiro encontro nunca é a doutrina profunda, o núcleo, o cerne, o que realmente aquelas informações todas levam a concluir, tá certo? E muitos mormons passam anos lá e não percebem a conclusão das doutrinas que são ensinadas e que ele está acreditando, certo? Então, a princípio, o mormonismo é uma doutrina, à primeira vista, é uma doutrina cristã e monoteísta, tá? Eu vou abordar esse aspecto para a gente não criar um vídeo muito longo. Só que depois de uma observação de mais discernimento, mais discrição, você percebe que é uma religião, é uma doutrina não cristã e politeísta. Olha, se você é o tipo de pessoa que está achando isso um absurdo, né? Eu sou mormon, a gente fala o tempo todo de Jesus, está no nome da igreja, Igreja de Jesus Cristo Santo. Para que esse vídeo, vai para outro canto, assista outra coisa. Não é para você esse vídeo. Esse vídeo é para alguém que entende que você pode usar figuras diferentes para representar a mesma coisa, que são a mesma coisa. E também você pode pegar figuras iguais, semelhantes, mas o conceito por trás da roupa, por dentro da roupa, é outro. Então, o conceito de Jesus Cristo, o conceito de adoração a Deus para os mormons é outro, diferente do mundo cristão. Veja, o mundo cristão entende o que está expresso no credo niceno-constantinopolitano, que é a expressão do que os cristãos acreditam. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Só por aí você já tira o mormonismo de dentro, porque os mormons entendem que não há um só Deus. Claro que eles não vão falar isso no seu primeiro encontro. Então, você que é mormon, que está me assistindo, que me conhece, que você conhece a doutrina, mas está me assistindo por algum motivo, você sabe muito bem que os mormons não creem em um só Deus. Eles podem adorar um só Deus, aquele Deus que é o Pai do Espírito deles, certo? Mas haver no universo um só Deus, não, os mormons não acreditam nisso. Os mormons acreditam que os bons mormons, os mormons fiéis, se tornarão cada um deuses do seu próprio universo. E existem infinitos deuses antecessores do Deus a quem os mormons adoram, tá? Então, o mundo cristão acredita em Cristo e creio em Deus Pai e em seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, que é consubstancial ao Pai, luz de luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro. Então, o mundo cristão entende, acredita, tem na sua doutrina que Jesus Cristo sempre existiu como Filho gerado na eternidade pelo Pai. E eles são um só Deus, certo? Com o Espírito Santo. Crê no Espírito Santo, que procede do Pai, que juntamente com o Pai, o Filho, recebe a mesma adoração e a mesma glória. Então, o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um Deus, que os três sempre existiram e não houve um momento na história do cosmos que o Filho ainda não existisse, que o Espírito Santo ainda não existisse.
E o Deus Pai é o Criador de todas as coisas. Então não existe um novo universo que vai ser organizado, que vai ser criado, que a matéria vai estar lá e vai chegar um Deus mórmon para organizar a matéria. Essa é a doutrina mórmon, certo? Então é uma doutrina não cristã e não é monoteísta. É uma doutrina politeísta. O Deus que os mormons adoram é o Deus deste universo, que é o Pai do Espírito dele. Mas ele sabe, se ele entende a doutrina mórmon, ele sabe que existe em outro cosmo outro Deus que tem pais de outros espíritos, que é pai de outros espíritos, que adoram a ele. Mas o mórmon do planeta Terra não deve procurar aquele Deus de outro cosmo. Ele deve procurar e adorar somente o Deus que é o pai dele, que está neste cosmo. Certo? Então, quando prosseguimos nas inspirações, nas motivações, nas conclusões lógicas do mormonismo, então nós percebemos que é uma doutrina de viés mágico, de bruxaria. É uma doutrina materialista e ateísta, tá? Então, isso que eu estou dizendo é um tanto quanto chocante, até mesmo para quem não é mórmon que esteja escutando isso. Não, acho que ele foi longe demais em afirmar essas coisas. Você pode pensar isso, mas eu estou lhe dando uma análise consequente às doutrinas que vão se revelando enquanto está lá dentro do mormonismo, que se estuda, que vai ao templo, que vê aquelas cerimônias, e escuta as promessas que fazem, tá certo? Então, o que é viés mágico e bruxaria? A bruxaria é a tentativa de desenvolver, descrever e aplicar técnicas, métodos para conseguir controlar energias sobrenaturais a fim de obter poder sobre o mundo real, palpável, a matéria. Então é o caldeirão do bruxo. Você coloca lá algumas coisas para tirar uma poção e aquela poção tem um resultado, né? É o feitiço, é o encantamento. Então os mormons têm isso. Eles entendem que o Deus deles é Deus porque ele atendeu às exigências de uma lei cósmica que todos os outros deuses dentro do cosmos mórmon também atenderam. E por eles terem atendido, por eles terem conseguido abranger a técnica, eles têm então o poder sobre a matéria. Eles têm o poder divino. Apenas mudaram de nome. Não chamam de bruxaria, chamam de a lei do sacerdócio, né? E colocaram personagens bíblicos no meio, né? E é por isso que não é não cristã, porque o Jesus Cristo histórico, o Jesus Cristo da fé dos cristãos, não é esse mesmo Jesus Cristo dos mormons. Então, a bruxaria, a magia, é isso. É a tentativa de desenvolver técnicas, um livro de método para se alcançar um poder extraordinário, um poder místico, um poder transcendental. Então, essa bruxaria existe dentro do mormonismo, só recebe outros nomes. Mas a finalidade é tornar este ser humano em imortal, em poderoso, em conhecedor de tudo que se aconteceu na história de todos os cosmos e assim por diante. Então, isso, dependendo das promessas e juramentos que o Mormon já fez, ele tem uma crença que já começa a valer nessa vida mesmo.
né? Então, você que é mormon já passou pelo templo, você sabe do que eu estou falando, né? Você sabe que eu não estou dando informações da minha criação, né? Você sabe do que eu estou falando. Então, é ateísta porque, no final das contas, o que importa para o mormon é ele ter o poder sobre a matéria, ele ter poder para organizar a matéria desorganizada que ali está. Certo? Então, no final das contas, não se acredita no Deus independente, no Deus onipotente, que sempre existiu e não havia um momento que nunca existiu, e é criador de todas as coisas, não as coisas do seu tempo, do seu ciclo de eternidade, que a eternidade para os mormons é um ciclo daquele Deus, tá? Então, o Deus que é o Deus dos cristãos, ele é criador de todas as coisas, não é esse Deus mormon que criou, que organizou as coisas que já existiam, tá? Então ele é criador de todas as coisas, das coisas visíveis e invisíveis, das coisas do céu, das coisas da terra. Então, é ateísta porque ele se volta novamente para as necessidades e paixões e anseios humanos. Não existe um Deus que é totalmente independente do ser humano. Na verdade, para os mormons, o Deus é um ser humano. E daí vem que a consequência lógica é que é uma doutrina ateísta. Ela é um meio de se instrumentalizar de um mistério não compreendido para o ser humano atingir o seu pleno potencial de controlador do universo. Os mormons entendem isso, apesar disso não ser tão claramente ensinado nas reuniões comuns dos domingos, das reuniões de treinamentos, de atividades, é claro. Mas o mormon que está lá há bastante tempo e entende a doutrina, está estudando aquilo, está crescendo no mormonismo, ele sabe que é exatamente disso que se trata, certo? Tanto que eles, no final das contas, entendem que o Deus deles não é o mesmo Deus que é adorado no mundo. O ecumenismo, esse movimento que existe por aí, de ensinar que toda religião leva ao mesmo Deus. Todos nós adoramos o mesmo Deus. Só tem um Deus e todos os caminhos levam a Ele. O que importa é amar e ser bom e ter fé. Para os mormons, isso é um absurdo, né? Um missionário mormon que entra na sua casa e escuta você dizer isso, ele já está entendendo que para ele, para o missionário, vai ser difícil conseguir botar você para dentro, porque só o mormonismo é a verdade. Se você acha que todos os caminhos são bons e levam para a verdade, isso é incompatível com a doutrina mormon. Pode ser que ele seja um missionário mais tolerante, pode ser que ele seja um missionário mais espertinho e veja que ele apenas precisa apresentar à instituição mormon aquele convívio de um modo que seja bem agradável, e se você se agradar, você vai terminar entrando, porque qualquer uma está tudo bem. Então, a princípio, você vai entrar porque ali é uma das boas instituições religiosas. E esse missionário mormon vai ter esperança que você entrando lá, a comunidade lhe ajeite. Mas esse entendimento não é compatível com a doutrina mormon, tá? Para os mormons, pode até ser o entendimento assim, que todos os caminhos levam ao mormonismo, mas só o mormonismo leva a Deus, ao verdadeiro Deus, tá? Então o ecumenismo para os mormons é incompatível, certo? Uma vez, eu ainda era jovem, eu estava escutando mormons mais velhos, bem íntimos, conhecidos, conversando sobre as suas experiências de proselitismo, e que alguém convidou eles para uma cerimônia religiosa em outra instituição, não mormon, uma outra instituição cristã. E
essa pessoa que estava relatando a sua experiência disse que declinou. Não, não vou aceitar. Então, o amigo que convidou para uma cerimônia não mórmon, de uma outra religião cristã, disse, mas por que não? Afinal, adoramos o mesmo Deus? É o mesmo Deus e você é do meu ciclo de amizade? Então, por que você não pode estar lá? Então, essa pessoa tomou a conclusão de que não adoramos o mesmo Deus, porque o meu Deus não se agrada com isso que está acontecendo nessa cerimônia. O meu Deus não aprova isso que a sua instituição aprova. Então, veja, no final das contas, eles conseguem chegar a essa conclusão. Não é difícil de chegar a essa conclusão. O Deus mórmon é exclusivo. Ele é único. É exclusivo para os filhos desse Deus que estão no planeta Terra. O pensamento ecumenista é incompatível. Você só vai estar, de fato, adorando o Deus verdadeiro, o Deus mórmon, se você for mórmon. Você pode estar caminhando para a verdade, mas no final você só vai entrar na verdade se você entrar no mormonismo, certo? Então, essa história de o que importa é ter fé em Deus é algo incompleto. Eles não vão rejeitar essa pessoa porque tem uma esperança que um dia essa pessoa boa se torne mórmon e então possa trilhar o seu caminho para se tornar mais um Deus nesse cosmos cheio de deuses, certo? Por isso não é cristão, por isso é politeísta, por isso é uma bruxaria e, em última análise, é ateísta, materialista. Essa visão utópica do mormonismo de criar o universo perfeito através da obra dos deuses que controlam essa lei cósmica eterna que precede a Deus, e eles então podem controlar a matéria desorganizada que ali está, é tão absurda que e o conjunto da doutrina mórmon é tão cheio de controvérsias que os mormons criam clichês, interrompe pensamento. É uma das técnicas que eu mencionei no vídeo anterior. Então, em 2015 ou 2014, eu não lembro exatamente, eu assisti a um discurso de uma das conferências gerais que eles executam, que eles convidam todos e dizem que a voz de Deus vai estar lá, os profetas vão estar falando, os oráculos vão dizer o que Deus sussurrou no ouvido deles pelo Espírito Santo. Então, lá eu vi um discurso, Escolher Acreditar, 2015, Elder Clayton. Ele colocou no discurso dele uma sequência de ideias, de imagens, de que no final das contas a pessoa, ainda que veja evidências contrárias ao mormonismo, ainda que tenha dúvidas, ainda que seja algo muito difícil de acreditar, pode, se ela começar pela disposição de acreditar, progredir para o desejo de acreditar e depois para a escolha de acreditar, conseguir acreditar. Então veja que isso é uma técnica de controle mental, certo? Isso é uma técnica de inserir uma cognição dentro da mente humana, certo? Claro que no meio do discurso ele vai parecer muito coerente e não vai parecer que está hipnotizando você, mas o que ele está fazendo é lhe ensinando a você mesmo acreditar no mundo que não é real, lhe introduzindo a ideia de que, ainda que você veja e sinta, não vai ter certeza das coisas, então por que não passar a acreditar nas coisas do jeito que o Mormon lhe ensina? Tá? Então, como a gente não tem certeza mesmo de tudo, a gente tem as sensações, as concepções, mas a gente não sabe quem está certo, quem está errado, se o que eu estou percebendo de fato é, por que não acreditar e entender e escolher acreditar e entender do jeito Mormon, do jeito que a doutrina está me apresentando as coisas. Então eu posso escolher acreditar. Esse tema é tão
necessário, essa abordagem de escolher acreditar é tão necessário para que o mormonismo permaneça, cresça, recrute, que ele é recorrente. Se você entrar no site Mormon oficial e colocar lá escolher acreditar, você vai ter dezenas, talvez centenas de entradas com essa frase, com essa temática. Em 2017, se publicou, com letra e partitura, uma música chamada Escolher Acreditar, Choose to Believe. Tá? Eu não sei se tem em português, tem em inglês. Uma das frases que estão nessa música é, abre aspas, escolho acreditar quando tem coisas que não entendo, fecha aspas. E as pessoas cantam e tem letra e partitura. Tire suas conclusões se você assistiu o vídeo que eu falei das técnicas das seitas, certo? Em 2015, por exemplo, o famoso apóstolo mormon alemão disse, nós podemos escolher acreditar. É o título de um discurso dele. Em 2015 ainda, eu estou dizendo 2015, de lá para 2025, muito. Né? Esse tema é recorrente e abundante. É esse o método principal. Você escolhe primeiro acreditar, você tem uma disposição de acreditar, e então Deus vai lhe confirmar que esse mundo doutrinário mormon é a realidade através de sinais subjetivos, alguns psicossomáticos, tá? Algumas coisas que acontecem na vida e você escolhe acreditar que aquele jeito que aquilo aconteceu é a prova. Então, o pneu furou, é a prova. O pneu não furou, é a prova. Né? É isso. E em 2015, Elder Anderson, abre aspas, fé não é por acaso, mas por escolha. Então, essa é a ideia. Meus queridos, caros seguidores do canal, pessoas novas que estão aqui, se você ficou até o final desse vídeo, então alguma coisa foi útil para você, você achou interessante, lhe prendeu, então se possível dê uma curtida. Só por você curtir, esse aplicativo já espalha para mais pessoas. Se possível, se inscreva. Só por você escrever também isso acontece. Compartilhe, ative o sininho para você receber o recado que apareceu um novo vídeo. Eu não gravo sempre, essa não é a minha profissão, mas quando possível, quando eu vejo que algo pode ser útil e pode ser um instrumento para você, através da sua liberdade, procurar a verdade, então eu vou tentar estar aqui. Até a próxima e fiquem todos com Deus.